Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar novamente de literatura portuguesa, José Saramago, né? Estamos vendo aí mais José Saramago, esse livro que está entre A Caverna e... deixa eu anotar a minha listinha aqui, ó. Ele está entre A Caverna e o Ensaio sobre a Lucidez. Ambos estão aqui no canal, né? Então tá ali, ó, Caverna de 2000, esse de 2002 e o Ensaio sobre a Lucidez, que é uma espécie de continuação do Ensaio sobre a Cegueira, né? Cegueira 95 e o Ensaio sobre a Lucidez 2004. Então, eu sou bem adiantado assim, em leitura da obra do José Saramago, né? Então tem bastante coisa que a gente comentou. E aqui vai ser um livro em que ele vai ter poucos personagens, né? Sempre aquele narrador que fica entrando na história, que o narrador fica intrometido, né? Fica comentando os próprios personagens, que é narrador que te lembra o tempo todo que você está numa obra literária, né? E aqui tem poucos personagens, você tem um professor de história, um professor de matemática, você tem um interesse amoroso do professor de história, você tem um ator que aparece em filmes, um ator assim, início de carreira, né? Secundário, ator secundário, não é ator de Hollywood não. E esse ator também tem um interesse amoroso, então são poucos personagens, mas interessante a densidade, né? O suspense que ele cria, porque aqui tem aquele fenômeno do doppelganger, né? O que é o doppelganger? É o duplo, né? O sósia, né? Em que aqui tem um personagem que ele descobre que tem um outro personagem que é igual a ele, né? Assim, um irmão gêmeo. Nós já falamos dessa questão do irmão gêmeo, né? Do duplo, que tem lá no Edgar Allan Poe, no William Wilson, que inspirou inclusive um livro que nós falamos aqui, do Joca Terron, né? Do fundo do poço se vê a lua, né? Que tem dois gêmeos, o William Wilson, né? Que tem a questão também de... aí um irmão fica mais masculino, outro irmão mais feminino, né? Para equilibrar a balança, porque né? tem que vou deixar aqui o literatura brasileira. Então sempre tem esse tema, né, do duplo. Acho que o Dostoiévski também escreveu sobre o duplo, né? Então tá aí na literatura. Só que aqui o Saramago vai trabalhar isso mais existencialista, né? A questão da identidade. Questão que nós temos identidade, o que nos faz ser único, né? O que é esse personagem? Esse é o personagem que tem um nome bem único, né? Tertuliano Máximo Afonso. Que nome é esse? Que nome, né? Ele acha estranho esse nome e tal, então ele pelo menos ele é único, não, só que tem esse nome. Só que aí ele vai, né? Tá a vida meio assim, entediado, professor, né? Sabe que a vida tá professor de história, lendo sobre o Suméria antiga e tal. E aí ele tem lá um amigo, né? Que conhece na escola, obviamente professor de matemática, não tem o nome aqui, professor de matemática. Então fica sempre a discussão entre eles, né? Sobre ciências sociais, as ciências, né, humanas e as ciências exatas, né? Quem que usa mais abstração, né? O que é sociedade, o que é álgebra, o que é uma equação de segundo grau, né? Então eles ficam discutindo essa questão do abstrato, né? O que é mais abstrato, quem que usa mais abstração, você que é da exata ou você que é da humanas? Essas questões, então essas discussões altamente, né, do dia a dia, né, então, aí o pessoal fala, viu uma fita cômica aí, um filme cômico, aí dá uma dica para ele lá, tem um filme tal aí vai lá, né, o professor de história, o Tertuliano, vai lá, pega a fita, né, vida comum, lembra muito o Senhor José, lá do Todos os Nomes, né, que é de 97, não tem aquele personagem, vida comum, vida rotina moderna, não tem nada especial assim, né, não comum. Mais um que se encontra na rua, né? Não tem nada especial. E aí o Saramago, com a sua narrativa, é que vai criando, né, uma coisa meio labiríntica, igual no Todos os Nomes, né? Então, assim, quando você está lendo o Ensaio sobre a Lucidez, você lembra do Ensaio sobre a Cegueira. Quando você está lendo esse aqui, você lembra de Todos os Nomes. Então é bom você ler todos os nomes, né? Também no canal alguma parte aí, acho que no passado eu falei, né? Então, vídeo antigo, todos os nomes, posso até reler para poder fazer um vídeo específico de todos os nomes. Mas é basicamente isso, é um cidadão comum, professor de história, e ele vai lá ver a fita de vídeo, né, vai na locadora, né, tá tudo normal. Aí ele vai ver a fita de vídeo, né, não acha muito engraçado, né, grandes coisas, né, nada muito cômico. Mas aí de noite ela acorda com um pesadelo, né, se tivesse alguém na casa, vai lá ver de novo a fita, e aí ele percebe que tem um cidadão lá, um cara secundário, um ator que parece com ele. Só que um cara assim, um pouco diferente, né? Só que ele vai lembrando que, mas há 5 anos atrás eu era mais ou menos assim, eu tinha um bigode e tal. Aí ele começa a ficar obcecado com essa ideia, tem um cara igual a mim aqui, um ator, né? E aí ele vai conversar com o professor de matemática, tá conversando, né? Corrigindo prova e tal. Você viu o filme lá? Vi o filme, tá? Distraiu a cabeça, né? Você tá meio deprimido e tal. E aí o professor de matemática pergunta: você viu que tem um cara lá parecido com você? Tem um ator lá com a sua cara, né? E tal. E aí ele percebe, o professor de matemática percebe que o professor de história ficou meio chocado, né? Porque ele queria falar sobre isso, mas não sabia. E aí o professor de matemática fala: realmente você está deprimido, porque na coisa dessa te chocar, na coisa te deixar assim tão, né, estupefacto, né? Porque
você pode encontrar uma pessoa parecida com você, só que esse cara aqui é muito parecido. E aí o professor de história começa a comprar mais fitas, mais, né, naquela época em VHS, né? Hoje em dia você pode baixar na internet, você pode, né? E foi comprando outros filmes em que essa figura, né, esse personagem aparece também igualmente, né? Um personagem que é tipo um sósia, uma pessoa que parece muito com justamente o protagonista da história. Então ele vai sabe quem que será o nome, quem será esse ator, descobre realmente um ator secundário, né? Ele não aparece assim com um ator principal, parece que é um ator em ascensão, e ele vai comparando, né, esses filmes e vendo as mudanças que acontecem no ator também acontecem nele, né? Então realmente é uma coisa assim, e ao mesmo tempo ele vai essa inquietação ele vai compartilhando com o interesse amoroso dele, né? Que é a Maria da Paz, que, né, ele não é esse personagem protagonista, o Tertuliano, não é casado, mas ele tem esse interesse amoroso, né? Essa mulher, Maria da Paz, é a pessoa mais sensata, mora com a mãe, né, que é uma viúva e tal. Então vai mostrando-se, e aí ele vai pesquisando e descobre o nome, né? O Daniel Santa Clara, né? Daniel Santa Clara é esse ator, né? Esse outro ele, né? Então ele percebe que não existe só ele naquele corpo, né? Existe outra pessoa que, quando ele tem bigode, o cara tem bigode, quando ele tá mais inchado o rosto, se o cara tá com o rosto mais inchado, assim, o cara, todas as mudanças que acontecem no cidadão, você não é possível. Será que ele é um irmão gêmeo? Aí começa essa indagação. Será que tem uma ligação biológica? Será que é um irmão gêmeo que minha família não falou, né? Que tinha esse... Então essas indagações do protagonista, né? Que ele conversa consigo mesmo, ele parece lá o senhor José conversando com o teto, né? Conversando com o teto. Aqui ele vai conversando consigo mesmo, com o seu superego, um senso comum, né? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo me preocupar com isso? Como a vida dele não tem sentido nenhum, né? A questão existencialista, né? Ou seja, a vida dele é rotina, comum, né? Essa ideia de o que faz ele ser único, né? Então, e ele fica questionando, será que ele tem um irmão gêmeo? Ele não sabe que tem esse irmão gêmeo. E aí começa a pesquisar sobre esse ator, sabe que o ator tem uma esposa, chama Helena, né? E aí vai entrando na história, né? Claro que é um suspense, não vou resumir a história aqui, que é justamente para dar a oportunidade de você ler o livro, né? Se houver interesse aqui, eu vou com certeza fazer mais uma leitura atenta dos livros do Saramago. Mas é basicamente essa questão de... Você tem duas vidas paralelas também, né? Interessante. Lá o senhor José, ele começava a colecionar, né, não todos os nomes, ele começava a colecionar as fichas das pessoas, nascimento, morte, né, as escolas que elas frequentaram. Então é uma forma de entender a vida, outras vidas, né, outras vidas paralelas. E o senhor José, ele tinha acesso a essas vidas paralelas porque ele trabalhava lá no cartório, então ele conhecia as fichas, né, de vida e morte, quando a pessoa trabalhou, onde estudou, etc. E aqui acontece que o Tertuliano, Máximo Afonso, ele vai descobrir uma outra pessoa, né, um ator, o tal Daniel, que é a cara mesmo, assim, o jeito. Agora, será que a pessoa é igual a ele? Será que é uma pessoa introvertida igual a ele? Ou é a pessoa mais extrovertida? Deve ser um artista, né? Então, um artista é diferente do professor de história. Então, deve ser. Eles devem ter o mesmo corpo, mas ele deve ser outra personalidade. Será que a voz dele é igual? Né? Deve ser, né? Com o mesmo corpo, né? Será que a relação dele com a mulher é igual a relação que eu tenho com a minha. Então, assim, ele quer saber se só da figura externa da pessoa ser igual, né? Tem duas pessoas iguais, será que é a questão do gêmeo, né? Tem um gêmeo que é mais extrovertido, um gêmeo é mais introvertido, um gêmeo gosta mais de estudar, outro não gosta de estudar. Então tem essas relações ou então os gêmeos são exatamente iguais, né? Os dois gêmeos são músicos. Tem esse caso também dos dois músicos, os dois gêmeos gostam de música, os dois gêmeos vão para uma banda de rock, então tem essas questões. E tem gêmeos que, para se diferenciar, são totalmente contrário, né? Então se um gosta de um estilo, outro gosta de outro, se um gosta de ler, outro nem gosta de ver, mas né, gosta de mexer com perfil. Então essas questões de identidade estão o tempo todo aqui nessa crítica da rotina, né? Se todo mundo são cidadãos iguais, fazem as mesmas coisas, têm as mesmas rotinas, fazem tudo uma coisa. E aí tenta achar algumas coisas que nos diferenciam. Você acha, eu tenho um nome diferente, não sou diferente. Eu tenho um corpo diferente, só eu tenho esse corpo. Mas se você escolhe uma pessoa que tem o mesmo nome que o seu, né? Tem esse mesmo. Você vai lá na internet e tem uma pessoa que chama igual a mim. Tem uma pessoa que é a minha cara. Então, essa questão de identidade está. E vai criando esse suspense, por quê? Porque ele fica obcecado por isso, querer saber quem que é esse ator. E aí que tá a história, aí que a história começa mesmo, né? Porque ele vai começar a investigar e vai saber onde é que esse ator mora, né? Quais os filmes que ele fez, começa a rondar a vida, né? Onde descobre onde o ator mora, começa a rondar. Então vai começando as duas vidas se confundirem, né? Ou seja, onde começa a vida do ator e a vida do professor de história, né? Ou será que será que o ator gostaria de ser um professor de história? E se fosse o contrário, se fosse um ator que descobrisse que um professor de história, né? É claro que é mais fácil um professor de história conhecer um ator, porque o ator que ele tem uma vida pública, né? Ele está fazendo filmes, então a arte, né? Então se você, por exemplo, um cidadão comum encontra um cantor que tem a mesma face, o mesmo estilo, a mesma forma de vestir, aí é mais, né?
do que um ator, um cantor, conhecer um cidadão comum, um professor de história, um professor de matemática, né? Que está ali na vida, só tem contato com os seus alunos, né? Com os seus colegas de escola. Então é essa questão da identidade mesmo, e é a forma como o Saramago vai colocando, né? O narrador sempre está na história, fica comentando os personagens, fica comentando, né, essa fala íntima dos personagens, né? Porque o narrador conhece tudo, né? Conhece o externo e o interno. É um narrador que sempre te lembra, você está lendo uma obra literária, né? E esses estilos do Saramago de não ter pontuação, né? Os diálogos se misturam, ter longos parágrafos, né? E detalhes que ele vai colocando na narrativa. Então fica um ponto meio claustrofóbico. Então, tem uns momentos. Fizeram um filme, né? O The Enemy, né? Fizeram um filme estadunidense, e esse filme de 2013, né? Mudaram o nome do ator, né? Acho que lá é Anthony Santa Clair, né? Santa Clair, lá no filme. É diferente, o filme é diferente, né? O filme é mais meio terror, meio psicológico, meio suspense, meio Hitchcock, assim, né? É um filme diferente, aqui a vibe é diferente. Eu achei diferente, assim, né? Tem alguns atores, tem algumas personagens que, né, que se misturam, mas a ênfase mais é no suspense, no terror, na coisa psicológica, né? Fiquei meio Kafka, né? Eu percebi que o filme foi meio Kafka. Eles deram um tom mais Kafka para esse livro. E esse livro não, esse livro aqui, o livro, ele é mais existencialista, né? Assim, a questão mesmo de o personagem consigo mesmo, né? E, né, o homem duplicado. Né? Aqui na capa não dá para ver. Certo? Então fica a dica de leitura. Caso tenha interesse, nós podemos fazer vídeos específicos sobre cada obra do Saramago, analisando os pormenores. Mas eu acho que resumir a obra perde a graça, porque aí você pede, mas aí acontece? Aí você tem que ler o livro, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.